Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Aprova Podcast. Hoje a gente vai desvendar um tema que, olha, é essencial para quem quer entender textos de verdade, sabe? E não só isso, para melhorar a escrita e, no fundo, para sacar como a comunicação funciona. A gente vai falar da diferença entre gênero e tipo textual. Parece um nome complicado, né? Mas eu garanto que é algo que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. Vamos pensar juntos numa coisa bem do dia a dia. Por que será que a gente não escreve um e-mail para o chefe do mesmo jeitinho que a gente manda uma mensagem no WhatsApp para um amigo? Parece óbvio, né? Mas a resposta para essa pergunta, ele é a chave para a gente entender tudo o que vamos conversar hoje. Pensa só. De um lado, tá lá a mensagem no WhatsApp, toda informal, rápida, cheia de abreviação, figurinha. Do outro, um e-mail profissional, todo certinho, estruturado, com uma linguagem mais formal. Essa adaptação que a gente faz é quase automática, né? É instintivo. A gente simplesmente sabe que cada situação de comunicação pede um molde diferente. E é exatamente aí, nesse molde, que entra o nosso primeiro conceito, o gênero textual. Bora lá então mergulhar nisso. O que é esse tal de gênero textual? De forma bem direta, é a intenção que existe por trás de cada texto. É o porquê a gente está se comunicando, sabe? A definição formal diz que é um modelo social com forma e função que todo mundo reconhece. Mas para mim, a melhor imagem é essa aí, um molde. Pensa bem, para fazer um bolo você escolhe a forma certa, né? Uma redonda, uma quadrada. Na comunicação é a mesmíssima coisa. Para cada intenção que a gente tem, existe um molde, um gênero textual prontinho para usar. Pode ser uma notícia, uma receita de bolo, um poema, uma piada. E o que define qual molde a gente vai usar? A função, o objetivo. Todo texto que a gente cria quer fazer alguma coisa no mundo real. Ele pode querer te informar, tipo uma notícia de jornal, pode querer te convencer a comprar algo como uma propaganda, pode querer te emocionar como um poema, ou te instruir a montar um móvel, tipo um manual. É essa a intenção, essa função que é o coração do gênero textual. E isso nos leva a uma ideia genial de um linguista chamado Mikhail Bakhtin. Ele disse que todo texto é um ato social. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente nunca escreve pro nada, pro vácuo. Cada palavra, cada frase tem um propósito no meio da sociedade. A gente sempre quer causar alguma coisa em quem está lendo ou ouvindo. Ok, beleza. Então, se o gênero é o porquê, a intenção social, agora falta a gente entender o como. Como é que esse texto é construído? Qual é a estrutura dele? E é aí que entra nosso segundo conceito de hoje, o tipo textual. O tipo textual, pessoal, é basicamente a estrutura, a organização da linguagem por dentro do texto. Se o gênero era o molde, o tipo é o esqueleto que dá sustentação para esse molde. É o jeito como as frases e as ideias se organizam para que o objetivo do gênero dê certo, para que a comunicação funcione. E a gente pode dizer que existem 5 grandes esqueletos textuais, 5 estruturas básicas. Temos a narração, que é quando a gente conta uma história, né? A descrição, que, como o nome diz, descreve algo, detalha como uma coisa é. A dissertação, que é para defender uma ideia, argumentar. A exposição, que só apresenta fatos, sem opinião. E, por último, a injunção, que dá uma ordem, uma instrução. Quase tudo que a gente lê ou escreve usa uma ou uma mistura dessas estruturas aí. E olha só que analogia perfeita para a gente nunca mais confundir os dois. Pensa assim, o tipo textual é o corpo, a estrutura básica. O gênero textual é a roupa que esse corpo veste para ir num evento social. O corpo é o mesmo, por exemplo, uma estrutura de narração. Mas com esse corpo a gente pode vestir a roupa de um romance, a roupa de uma crônica ou a roupa de uma fábula. E qual roupa a gente escolhe? Depende da festa, né? Ou seja, depende da função social que a gente quer cumprir. Para isso ficar cristalino, que tal um exemplo prático? Vamos pegar um tema só, energia solar, e ver como ele pode ser vestido com roupas completamente diferentes, ou seja, com gêneros diferentes, para cumprir missões totalmente distintas. Olha só o primeiro texto. Ele é super objetivo, escrito em terceira pessoa, focado em apresentar um fato. A intenção aqui é claríssima, só informar. Esse é o gênero notícia, e ele se apoia numa estrutura predominantemente expositiva. Ele expõe os fatos. Agora, repara nesse segundo exemplo. Olha os verbos. Transforme, invista. São ordens, né? A intenção aqui mudou da água para o vinho. O objetivo não é mais informar, é convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Esse é o gênero publicitário, a propaganda,
que usa e abusa do tipo injuntivo, aquela estrutura de ordens e instruções. E para fechar, o terceiro texto. Aqui a gente tem uma opinião bem clara, a defesa de um ponto de vista. A função é persuadir, é fazer a gente concordar com aquela ideia. Este é o gênero artigo de opinião, e o esqueleto dele, a estrutura, é a dissertativo-argumentativa. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha que legal! O mesmo tema, energia solar, foi abordado de 3 jeitos diferentes, por 3 gêneros com funções totalmente distintas. A notícia usou a estrutura expositiva para informar. A propaganda usou a estrutura injuntiva para convencer. E o artigo de opinião usou a argumentação para argumentar. Fica muito claro que a função, a intenção, que comanda tudo, né? Aí alguém pode pensar, tá, mas e na internet? E no mundo digital de hoje? Como é que fica tudo isso? A resposta é que os gêneros são vivos. Eles mudam, evoluem com a tecnologia. Então vamos ver rapidinho como esses conceitos se encaixam perfeitamente no nosso mundo digital. Pensa aí. Tweets, posts, memes, stories, podcasts, tudo isso são novos gêneros textuais. São novos moldes sociais que nasceram com a internet. Cada um tem sua própria linguagem, seu formato, sua função. Um meme, por exemplo, que a gente vê todo dia, muitas vezes ele tem a função de criticar ou argumentar sobre algo. Isso é o gênero dele. Mas para fazer isso, ele usa uma estrutura que mistura a imagem com um textinho, às vezes narrando ou descrevendo uma situação. São os tipos textuais trabalhando juntos. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos lá, resumo final. Gênero é o porquê, é a função social do texto. Tipo é o como, é a estrutura, o esqueleto. E a lição mais importante de todas é sempre a função, a intenção da comunicação, que vai mandar em tudo e definir qual gênero a gente vai usar. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Entender sobre gênero e tipo textual, gente, vai muito além de passar uma prova ou de ser um conceito acadêmico. É sobre desenvolver um olhar mais crítico para o mundo. É sobre entender as intenções que estão por trás de cada mensagem que a gente recebe e que a gente envia todos os dias. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo mais claro agora. Se essa nossa conversa ajudou a iluminar as ideias, não se esqueça de deixar aquela curtida, comentar com alguma dúvida ou o que achou, compartilhar com quem também precisa saber disso e, claro, seguir a gente para não perder os próximos encontros. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!